Eu entendo que vocês, em algum momento, devem ter vivido uma sensação de profunda paralisia. Uma sensação de que todas as soluções possíveis que estavam à sua frente eram inadequadas. E foi nesse momento que talvez, porque foi assim comigo, você se permitiu ser guiado pela intuição, pelo seu coração, tomando decisões, escolhendo caminhos nada usuais. E aí, através dessa inspiração, desse insight, começaram a aparecer soluções brilhantemente criativas que estavam além do alcance da nossa consciência limitada, porque a gente não conseguia ver além da dor e do sofrimento. Então, de verdade, essa frase me guiou lá, no começo, nessa noite sombria da alma que eu passei, que foi do final do ano de 2019 para o início do ano de 2020. Não tinha pandemia, nem sabia que a pandemia ia acontecer. O universo estava me preparando para abrir as portas e eu consegui passar na pandemia, onde todos estavam passando por dificuldade, com uma certa leveza. Tive desafios, sim, mas graças a Deus eu não tive dificuldades e me compadeço muito daqueles que tiveram. Eu ajudei aqueles que eu pude. Ajudei da forma que eu pude. Mas perceba que uma frase me guiou muito, que é uma frase do Lao Tse, que fala o seguinte: novos começos costumam ser disfarçados de finais dolorosos. Novos começos costumam ser disfarçados de finais dolorosos. Já ouviram falar de sorte disfarçada de azar? Ou de bênçãos disfarçadas de maldições? E aqui eu lanço uma reflexão para vocês. Porque mesmo em meio a toda essa incerteza, essa insegurança, essa histeria que ainda estamos vivendo, lá no passado, quantas coisas já aconteceram com você que no momento você ficou triste, você ficou desanimado, você pensou, droga, meu Deus, tá tudo dando errado, para depois lá na frente você descobrir que no final deu tudo certo. Eu tenho um exemplo aqui, simples para trazer para vocês, para não me alongar muito. Teve um certo dia que eu perdi o ônibus. Todo dia eu ia para o trabalho, naquele mesmo ônibus, naquele mesmo horário, com aquele mesmo motorista e aqueles mesmos passageiros. Era um dia de semana, eu tinha uma reunião importante no trabalho bem cedo, logo no primeiro horário, com o meu chefe. E era aquilo, se eu perdesse aquele ônibus, depois daquele ônibus, o horário se estendia e deixava de ser de 15 em 15 minutos o ônibus para ser de 45 em 45 minutos. Então, se eu perdesse aquele ônibus, era atraso não de 15 minutos no trabalho, mas de 45 minutos, 1 hora até 2 horas. Por quê? Porque o próximo ônibus que chegava, ele passava mais ou menos às 6h30 da manhã. Eu morava no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, e eu tinha que ir para São Gonçalo, região metropolitana, Grande Rio, né, do Grande Rio. E 6h30, Avenida Brasil, linha vermelha, é hora do rush. E aí tu fica parado. Então, não era 15 minutos que eu me atrasava, era 1 hora, 2 horas. Eu acordei um pouco atrasado, saí correndo, me arrumei correndo, cheguei no ponto de ônibus e o ônibus tinha acabado de passar. Eu vi ele assim, ó, lá na esquina, lá no longe. A frustração foi tão grande que eu falei, eu esbravejei, eu só vi o azar, eu só vi a maldição naquilo ali. No outro dia,
eu peguei o ônibus. Eu cheguei atrasado no trabalho, perdi a reunião, tive que ligar pro chefe, e foi chato, eu não gostava, eu era um cara muito responsável, eu estava no começo da minha carreira, eu era bem sério com esse negócio de horário, pontualidade. Eu trabalhava com um gringo, então o pessoal era muito pontual, eu trabalhava numa multinacional, o pessoal levava muito a sério esse negócio de horário. Foi um dia horrível. Mas no outro dia eu cheguei no ponto de ônibus e consegui pegar o ônibus no mesmo horário. E aí tinha um rapaz que estava sentado do meu lado, que a gente se cruzava. Eu nunca falei com ele, nunca dei bom dia nem nada, mas sabe aquela pessoa que você pega ônibus todo dia, você reconhece, mas nunca deu um oi, nem um tchau, nem um benção para a pessoa? Então, e aí eu sentei do lado dele, ele falou, rapaz, tu perdeu o ônibus ontem, né? Eu falei, perdi. Caraca, você é muito sortudo. Eu sortudo? Como assim? Cheguei atrasado no trabalho? Rapaz, você não acredita. Teve um assalto no ônibus, no horário. Eu tava aqui, roubaram o celular, roubaram um monte de coisa, o pessoal passou medo, passou pânico, o cara tava armado, drogado. Olha isso, gente. Já aconteceu isso com você?